Seres humanos que acompanham o Planeta Podcast, temos um recado para vocês. Show do Planeta Stand-Up, link na descrição. Eu vou começar essa conversa com uma provocação, que eu acho que eu me encaixo nessa provocação. Tem uns comediantes, eu assisti uns caras conversando, um podcast e tal, eles estavam falando disso, por que a pessoa se torna um comediante, né? Lógico, milhares de variáveis, mas uma das coisas que me chamou muita atenção tem muito a ver com os pais. E eles, na conversa deles, eles chegam numa coisa que é meio senso comum ali nos camarins, que, cara, eles só falam disso e eu fiquei muito curioso. Por que eles falaram disso? Que é uma mãe muito amorosa, extremamente amorosa, né, coruja e tal, e um pai muito distante. Que interessante. E aí eu fiquei muito... Porque aí eu acho que eu me encaixo nessa teoria aí de uma mãe muito amorosa e um pai um pouco mais distante. Eu também. Você também? Eu também. Muito Mas doido. só de uma maneira de expressar. Eu não, então acredito. eu virei psicanalista. Eu tive amor de todos os lados. Tô salvo dessa, né? E aí essa pergunta, lógico, tem com certeza outras formatações de família que geraram comediantes. Sei. Mas aí eu queria jogar a bola pra você. Se você tivesse que colocar uma hipótese do porquê essa parada foi levantada, você teria uma ideia, assim? Teria, de alguma maneira sim, levando-se em consideração que seremos genéricos. Vou ver se eu consigo percorrer um caminho aqui, né? O Freud escreveu sobre o humor em 2 momentos da vida dele, né? O segundo momento, que é um texto chamado O Humor, de 1927, é um texto no qual a teoria freudiana já estava muito avançada. E nesse momento, o Freud já dividia o aparelho psíquico, né, ou seja, como nossa mente funciona, em lugares diferentes. E dizia que esses lugares seriam, o primeiro, o eu, o ego, que seria um tipo de administrador de todas as forças que viriam de lugares diferentes. O segundo seria o id, que seria o lugar da onde vem a energia bruta, biológica, da ordem do instinto, diretamente para o aparelho psíquico e rompe dessa maneira para dentro do aparelho psíquico. Haveria, claro, o mundo externo como uma força diante da qual o ego tem que lidar, com a qual o ego tem que lidar, diante da qual ele tem que se posicionar de algum modo. E tem um terceiro lugar psíquico, que é o superego, que seria, né, assim, e aí vale dizer que é uma teoria de um bom tempo atrás já, mas o superego seria herdeiro, né, um herdeiro interno do aparelho, da mente, de uma relação com o pai. Né? Então, assim, aí começa a história freudiana. Então, o Freud diz nesse texto do humor que, de algum modo, para se realizar o humor, é preciso se afastar, se separar um pouco do pai, enquanto essa figura de censura, né? E aí o que o Freud diz, enfim, levando em consideração que o superego é essa instância, que o ego, de algum modo, toma o superego e passa a olhar para o mundo como essa figura que olha de cima para baixo, como se todos fossem crianças. Então o sujeito assume esse lugar de alguma maneira de quem sabe que as coisas não são tão sérias assim, que as crianças não têm que se preocupar tanto com coisas tão sérias. Então, não sei se isso combina com essa hipótese, mas me parece, de alguma maneira, que a distância do pai tem a ver com uma conversa muito específica com a censura e uma busca por uma resolução dessa censura interna, desses elementos de repressão internos, que talvez essa figura distante do pai, né, enigmática, pode se tornar, enfim, dentro do aparelho psíquico, um tipo de ameaçador, ou um tipo de incógnita, ou alguma coisa referente à lei que não se explica muito bem, não se sabe dizer o que é. Esse pai enigmático pode se tornar, na cabeça do humorista, pensando aqui de novo hipoteticamente, pode se tornar um enigma a ser desvendado, e ao mesmo tempo o humorista pode se habituar a entrar em contato com essa instância enigmática que olha o mundo de cima para baixo, de um outro lugar, e avalia de uma maneira externa, de fora,
a situações que, quando observadas de dentro, por vezes podem ser calamitosas, terríveis, perigosas, né? E daí então vem o riso, quer dizer, como um distanciamento, né? Um afastamento de alguma coisa referente à censura, a perigo, a esses elementos difíceis, né? Para o mundo emocional. O Henri Bergson, que é um cara que escreveu um livro chamado O Riso Antes, do Freud, né? Ele diz, de alguma maneira, isso, que é preciso, que de alguma maneira o emocional atrapalha o humor. Então você precisa secar o emocional para fazer uma piada, para fazer um xiste, né? Para contar alguma coisa engraçada. Então, de alguma maneira, me parece que esse distanciamento emocional também aparece aí. Quer dizer, você se distancia emocionalmente de alguma coisa, olha para ela à distância e consegue fazer uma análise, né? Pensando inclusive na psicanálise, você olha à distância e consegue fazer um olhar de fora e construir uma outra versão daquilo que enfim, que estamos habituados a viver, né? Isso faz muito sentido com aquilo que a gente até falou da outra vez, né, do humor ser aquela visão superior a outra coisa, né, que nem a casca de banana, que você vê a pessoa caindo, você se acha melhor e aí você ri, né? Quando você faz piada com si mesmo, você está olhando para o seu eu do passado e, né, se sentindo superior também.